Fala aí, amiguinhos, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Senhores, canal Geometria Raiz vai começar agora uma temporada diferente, tudo bem? A gente vai abrir aqui uma playlist chamada Trigonometria Raiz, tudo bem? A gente vai provar algumas coisas interessantes aí de trigonometria usando os conhecimentos básicos de geometria plana. Para que serve isso, Hamilton? Isso aí serve para aquele pessoalzinho, né, que está ali no 9º ano, vai prestar concurso militar, colégio naval, EPICAR, colégio militar e etc. E eles não estudaram trigonometria ainda, e aí estão querendo saber um pouco disso para poder usar como ferramenta no dia do concurso, tá? Sem ter que ficar estudando a trigonometria inteira mesmo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai provar hoje aqui, cara, é uma coisa bem simples. Pensa aí, filho, num triângulo isósceles, tá? De lado 1, com um ângulo no meio ali, no vértice principal, igual a 2θ. Vamos provar um resultado importante? Na verdade, alguns resultados importantes, tá? Vamos ver aqui. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Vou pegar o meu passaporte de pobre aqui, tá bom? Que a gente aqui é a raiz, entendeu? Não tem esse negócio de reguinha não. No dia do concurso tu vai fazer caneta de régua. Então, ó. Tracei uma altura. Como o triângulo é isósceles, isso acaba sendo dividido em duas partes iguais. Tudo bem? Tá? E como o triângulo é isósceles, a altura também é bissetriz. Tranquilo? Agora dá uma olhada aqui. Olha para esse triângulo. 1θ, altura, e esse segmento aqui, com marcação 2 risquinhos. Fica na cara que esse tamanho tem que valer o seno de θ, né? Por quê? Porque se eu calcular o seno de θ, vai ser o quê? Ó? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de θ sobre 1 dá seno de θ, de fato. Então aqui é seno de θ também. Portanto, o lado completo, né, o lado todo, ele tem que tamanho? Qual é a medida? 2 seno de θ. Milton, entendi. E agora, o que você faz? Joga uma lei dos cossenos aqui nesse triângulo grande. Vamos ver o que vai dar? Vai ficar assim, ó. Esse lado aqui é o quadrado. Tudo bem? Vai ser igual a esse ao quadrado. Mais esse ao quadrado. Menos 2 vezes o produto deles dois, que vai ser 1, vezes o cosseno do ângulo formado pelos lados de medida 1. Então a gente vai ter 4 seno quadrado de θ igual a 2 menos 2 cosseno de 2θ. E aí, se eu dividir todo mundo por 2 aí, ó, olha o que sai. Vamos tentar isolar esse terminho aqui? Vamos lá. Isolando esse termo, a gente fica com 1 menos 2 seno quadrado de θ. Olha o que a gente conseguiu. A gente conseguiu mostrar aqui uma fórmula para o cosseno do dobro de um ângulo tendo a metade desse ângulo. Ou o contrário, né? Se eu quiser saber o seno de um ângulo, por exemplo, igual a 15, por exemplo, eu posso usar o cosseno de 30 ao meu favor. Tá? Vamos fazer esse exercício. Vamos fazer esse exercício. A gente vê como que ficaria. Ficaria assim, ó. Se o θ for 15, como é que a gente faz? A gente faz cosseno de 30 igual a 1 menos 2 seno quadrado de 15. E aí a gente vai ter 2 seno de 15 igual a 1 menos cosseno de 30. E aí o seno de 15, seno quadrado, tá? Seno quadrado de 15 vai ser 1 menos raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Isso vai dar 2 menos raiz de 3 sobre 4. Então o seno de 15 vai acabar sendo a raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 2. E a parte positiva da raiz, tá? Porque o seno é de 15, quando o ângulo está no primeiro quadrante, ou seja, de 0 a 90 graus, o seno dele tem que ser positivo. Você calculou aí o seno. Milton, eu gostaria que os radicais ficassem separados. Usa lá aquela fórmula lá
de radical duplo que você aprendeu com o seu professor de álgebra, tá bom? A partir dali, você consegue alterar a forma que você vai escrever esse radical, mas o seno é esse mesmo. Ah, Milton, mas se eu quisesse o cosseno? Ué, você pode fazer assim também, ó. Você já sabe uma outra informação, né? Lá, básica do Colégio Naval, básica de EPICAR, que é o seguinte. Essa altura aqui tem que medir o cosseno de θ, certo? Porque é seno, cosseno e aqui 1. Aqui, ó. O cosseno de θ é o cateto adjacente a esse ângulo, nesse triângulo, sobre a hipotenusa. Quando você fizer essa razão, você vai achar o cosseno de θ. De fato, é o cosseno de θ. Então, a primeira coisa que você anota aqui, ó, é que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado dá 1. Isso aqui é conhecido como relação fundamental da trigonometria. Tá? Agora você usa isso para escrever o cosseno de uma outra forma. Olha o cosseno de 2θ. Vai ficar 1 menos 2 vezes. Quem é o seno ao quadrado? Não seria 1 menos esse cosseno ao quadrado? Seria. Então a gente vai ter o quê? Ó? 1 menos 2, menos com menos mais, 2 cosseno quadrado de θ. E aí o cosseno de 2θ seria 2 cosseno ao quadrado menos 1. Tá aí, ó, mais uma relação. Tá? Mais uma relação trigonométrica. Então, se eu quisesse saber o cosseno, por exemplo, de 15, eu poderia usar o cosseno de 30 e jogar nessa fórmula aqui. Ó, o θ valendo 15 e aqui seria o cosseno de 30. Eu ia usar um valor que eu já conheço. Tá? E para finalizar, o que a gente tem também? Se eu pegar essa equação aqui e essa última equação aqui e adicionar, como que ficaria? Ó? Cosseno de 2θ é igual a 1 menos seno quadrado de θ. E a outra é cosseno de 2θ é igual a 2 cosseno quadrado de θ menos 1. Se eu somar essas duas, o que acontece? Dá 2 cosseno de 2θ igual a esse menos esse vai dar 0, né? Esse e esse. É um simples sistema, né? Facinho. Vou dividir todos os termos por 2. Olha o que eu ganho. A relação entre o cosseno e o seno da metade de um ângulo e o cosseno do dobro desse ângulo. Mais uma identidade trigonométrica importante. Tudo isso a gente conseguiu provar apenas usando a lei dos cossenos, tá? E a definição de seno e cosseno, que a gente aprende lá nas turminhas de colégio naval. Tudo bem? Turminha de pré-militar, cursinho preparatório em geral, até no 9º ano mesmo a gente aprende esses teoremas. Tudo bem? Amiguinho, vamos ficando por aqui. Se inscreve no nosso canal, tá bom? Clica aí. Vai lá no Instagram, segue a gente, compartilha esse vídeo aí nas correntes de WhatsApp, faz esse vídeo rodar aí, tá bom? Para que a gente consiga ajudar o maior número de pessoas, tá bom? Dando conhecimento para elas. Valeu? Um beijo em todo mundo aí e te aguardo nas próximas aulas. Tchau, tchau.